Oi, gente, boa noite. Eu tô ligando aqui todo o equipamento e tal, porque eu combinei que ia fazer uma live com um escritor chamado Jorge Silva, tá? Então eu tô assim, fazendo um convite para ele. Opa, tô passando o convite para ele. Espera aí. Tô esperando o Jorge entrar, tá? Tô acertando aqui a tripé, equipamento, etc, etc. Então, Jorge, eu tô vendo que você tá aí. Opa, legal, beleza, Jorge, muito legal. Jorge, olha, primeiro é um prazer. Eu obrigada por ter aceitado o convite, tá? E eu vou te dizer por que que eu fiquei com tanta vontade. Você tá conseguindo me ouvir aí? Tá bom o som? Não sei, tá testando. Tá bom o Tá me som? ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. Então, eu quis falar muito, eu quis muito falar com você pelos livros que você está divulgando na sua identidade do Instagram, tá? Então, Alice no País dos Perdidos foi o primeiro que chamou a minha atenção. Aí depois você me falou, exatamente, eu achei demais, quero saber de onde veio essa ideia. Tudo bem, baseado em Alice no País das Maravilhas, que é um livro maravilhoso, sabe? Adoro, entendeu? Mas eu queria saber como você quis relacionar, como relacionou isso, enfim. Com certeza não é Alice no País das Maravilhas, mas deve ter relação. Aí você falou que o primeiro livro que você escreveu, publicou, foi O Menino Iago, né? Então eu gostaria. Isso mesmo. Esse aqui é a primeira versão, tá? É, A primeira capa dele. Essa versão aqui é de 2004, é, foi a minha primeira publicação. E aí em 2013, é, quase 10 anos depois, veio essa segunda capa aqui, tá. 2013. E aí em 2017 veio essa aqui, que é mais ou menos Nossa, resgatando um quer pouco a dizer que versão, você já deve a ter umas primeira três versão. edições, pelo menos, desse livro, então. Sim, sim, perfeitamente. Então, na verdade, são três edições, É, né? A primeira edição foi lá de 2004. Naquela época não existia rede social, né? tá, Então foi tá. minha primeira publicação, então aos trancos e barrancos, né? É, E aí depois, com essa coisa de popularização de rede social, e eu morando aqui no Rio de Janeiro, surgiu um grupo, a Leitura, que é a é, rede de livraria Leitura, né? Ela chegou aqui no meu bairro, na Zona Oeste, que é Campo Grande, Rio de Janeiro, e aí tá, eu lancei esse daqui, que foi um projeto com uma editora de São Paulo, que é a editora Arcis, né? Na época era um selo bem pequenininho, e eles fizeram esse trabalho gráfico, e aí esse foi o meu primeiro livro que eu trabalhei em livraria, porque até então é. não tinha acesso ao público de livraria, né? Porque aquele em 2004 eu não tinha contato com o público de livraria, e aí esse daqui eu vi uma oportunidade de chegar até o público de livraria, né? E aí depois, em 2017 fez isso daqui, né? Só que antes eu tive a escalada de 2013, aí 2014 veio isso aqui. Em Ah, 2014, que é o universo do País das Maravilhas, em que eu ampliei o universo do País das Maravilhas, que eu chamo de País dos Perdidos, porque na verdade ela está lá perdida, naquele tá. mundo subterrâneo, né? Então veio a Ah, ideia de eu fazer uma releitura do clássico de Alice no País das Maravilhas, é. mas que fosse como se ela voltasse àquele mundo e estivesse perdida. Só que dessa vez não sozinha, ela e outras crianças que foram enganadas pelo aquele coelho rosadinho, né, com aquele relógio, Que porque na legal. verdade o coelho é o que é o grande vilão, não é a rainha, né, de Entendi. copas. Nossa, que legal, que legal. Ó, eu só vou justificar minha movimentação aqui, que eu vi que o meu celular tá acabando a bateria, e aí vai ser Tá, muito chato se tivesse interrupção, desculpa, tá? Eu tudo achei bem. que ele estava carregando e a tomada não estava. Estou mudando para outra tomada, sabe essas coisas assim de internet? Não, esse não é de Faz internet, parte, é de faz equipamento. parte. É, faz parte, né? Então aqui estou meio que improvisando até ver que ele vai carregar, porque a coisa tá. Nossa, tomara que carregue. Eu não sei porque não carregou naquela tomada. Não sei se o problema é o fio, porque aparentemente não está carregando. É, Eu tem que vou. fazer teste, né? Você tem que pegar.
trocar o Não, carregador. eu vou continuar com a câmera aqui, essa É, loucura, e pegar um carregador que funcione, cara, porque assim, sabe, é loucura isso. Eu jurava que eu estava carregando, eu deixei lá e não carregou. E eu, ai, será que o problema é de tomada? Espera aí, tô tentando tá. aqui, espera aí. Será que o problema é de tomada? Não, mas precisa do fio. Desculpa. O fio é diferente, tá no quarto. Eu tô até pedindo ajuda do marido aqui, desculpa, tá? Assim, Tudo bem. não é falta de respeito à live, nem Não, que eu não tranquilo, estivesse com tranquilo. vontade de fazer, porque são umas coisas assim absurdas. Fazer ao vivo é que nem televisão, né? Tudo pode acontecer. Pô, nossa, o pior é que eu deixei carregando por 2 horas e ele tava parado no lugar certinho, tudo mais, sabe? Aí eu jurava que, porque eu já carreguei lá na mesma tomada várias vezes, então, vai funcionar aqui, beleza, tal, né? Aí eu não sei o que que é, se é a tomada, agora eu tô vendo que deve ser o fio ou o carregador. Eu tenho outros, tá? Então, assim, eu continuo aqui, é a câmera que está se mexendo. Não, bom, eu ia Tudo dizer que bem. não estava naquele quarto, estava em outro quarto, mas enfim. Desculpa, Jorge. É Tudo bem, assim, eu estou tranquilo, super tranquilo. curiosa, te chamei para fazer a live pelos livros que são assim, livros que são bem interessantes para criança, né? E assim, adoro contar histórias para criança, livros infantis, adoro mesmo, né? E eu vi os vídeos que você fez com a sua filha, eu achei demais, que legal. Leva a filha para todo lado, sabe? Aí lá tá a filha na livraria leitura, tá manuseando o livro com a pandemia e tudo de máscara. Que gracinha, que legal. Eu pensei assim, não, eu tenho que falar com esse pai, esse escritor pai. Não, isso é muito importante, assim. Sim, sim. Tudo bem, é outro perfil de pai, é o perfil que é o pai que tem que ser mesmo, aquele leva a filha para os cantos, põe a filha para ler, incentiva, tal, não aquele pai que fica esperando que a mãe faça isso. Então eu já estou te elogiando, tá? Apesar de toda essa, né? Tô elogiando essa postura que eu achei assim muito legal. Enfim, a gente continua aqui no problema, só espero que agora esteja funcionando. Até botar uma bateria ele colocou. Enfim, sabe? Espero que funcione, porque eu estou vendo aqui uma luzinha avisando que não vai durar muito tempo. Mas, enfim, aí você disse que o primeiro livro que você escreveu foi O Menino Iago, que foi em 2004. E O teve. Menino em Água ele é fruto de minha experiência em uma ONG aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu fui voluntário em uma ONG de 2001 a 2003. E lá eu tive Tá. acesso ao projeto que é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Até então Ah, não tinha escrito nada, não era escritor, só fazia poemas, era conhecido como Jorge Poeta. é, Essa era a era como era conhecido lá na ONG, né? sei. E aí eu já vinha alimentando aquela ideia de escrever um livro, prosa, né? E aí, por que não escrever um livro voltado para o público infantil, que Hum. falasse, que tivesse um personagem que fosse uma criança, que estivesse no universo do trabalho infantil. Então, influenciado pelo aquele universo lá da ONG, eu desenvolvi o personagem Iago, né? E aí surgiu esse personagem que está fora da escola, né? Por conta É. da família achar que é interessante ele estar no trabalho, apesar de ele ser muito jovenzinho, com apenas 7 anos de idade, né? Mas essa família vê que o trabalho para ele é interessante, né? Então, não é que os pais são Tem ruins, outras mas baterias. a educação para eles, Lá no quarto nesse de sentido baixo. do trabalho, é o que vai facilitar, vai trazer educação para aquela criança. Então, no livro em prosa, eu conto essa história desde aquela família que morava num cemitério, né? Ou seja, por que eles moravam no cemitério? Porque o avô do Iago era coveiro. Então, houve Hum, a oportunidade de arrumar um pedacinho naquele terreno ali. Né? Eu até brinco que quando a família se mudou para uma vila de casas, tanto quando eu estou na livraria, né, conversando com o leitor, eu brinco que lá no cemitério ninguém fazia fofoca, porque todo mundo estava deitado, né? Todo mundo estava ali em silêncio. Mudou, vai para uma vila de casa, todo mundo está bem acordado. Então, aí descobrem que essa criança não está na escola, e aí começa o conflito.
Então a narrativa é pontuada em cima disso. E aí surge uma personagem chamada Dona Silvia, né? Que ela Ah, mora é com... Dona Silvia, é homônimo. Nossa, olha, eu vou comprar seu livro, tá? Porque tô achando assim incrível, fantástico, são muitas coincidências. Fora que assim, tudo que você falou eu acho admirável, maravilhoso, e são atitudes que tem que incentivar mesmo, né? Então, assim, por princípio, a gente tem que divulgar as coisas boas, né? Enfim. Mas, nossa, muito legal, muito legal. Então tem essa personagem Dona Silvia que descobre que o menino não está indo para a escola e vai incentivá-la, é isso? Quando ela descobre que ele não está indo para a escola, ela toma as dores dessa criança, né? E parte ali para aquela luta para convencer os pais dessa criança a colocar na escola, né? Então é todo aquele conflito da Dona Silvia com os pais de Iago, que é filho único, né? Então a narrativa ela se conduz nesse sentido. Quando eu escrevi O Menino Iago em 2004, né? Eu era um escritor ainda em gestação. Então, eu digo isso em gestação no sentido de era a primeira incursão numa prosa. Mesmo que fosse para o público infantil, eu ainda estava muito inseguro naquele período, né, de dominar a linguagem para desenvolver aquela narrativa. E aí eu tive a oportunidade, um amigo meu de trabalho, na época ele era professor de literatura, né, estava fazendo mestrado, e ele fez o prefácio do livro, me ajudou a dar uma podada na narrativa, né, e aí passou 2004, 2005, 2006, eu fui fazer jornalismo. Justamente por que eu fui fazer jornalismo? Porque eu queria ficar próximo não só do universo da literatura, mas porque o jornalismo ele me possibilitaria também exercer narrativas, por exemplo, da TV, do cinema, do teatro. Então, eu já experimentava outras narrativas, não somente no universo da literatura. E aí o jornalismo ele ia me dar essa oportunidade de poder experimentar várias narrativas. Então, foi quando eu fui fazer jornalismo, aí me formei em 2010, e lá eu tive uma outra influência de escrita, né, que é a escrita jornalística. Por essa influência da escrita, isso naturalmente na minha narrativa, ou seja, quando eu escrevi o segundo livro, que foi o Alice no País dos Perdidos, eu Tá. já estava influenciado pelo jornalismo. Então, isso aqui é fruto de uma pesquisa, né, de entendimento do mundo, ou seja, da literatura, de escritores clássicos, e como eu poderia fazer uma releitura, tanto que esse meu amigo que fez o prefácio do Menino Iago, ele falou, Jorge, por que você não escreve contos baseados na literatura clássica? Aí, na época, a gente fez até uma brincadeira, pô, você pode reescrever lá o Processo de Franz Kafka, né? Que não é um É. escritor muito fácil, né? Não é tão popular o Franz Kafka, né? E aí, naquela brincadeira, eu desenvolvi um conto, uma releitura do clássico do Franz Kafka, né? Então, o Alice no País dos Perdidos é como se eu voltasse lá 2005, 2006, para aquela releitura dos clássicos. E no Alice no País dos Perdidos, eu queria o seguinte, resgatar aquele universo do País das Maravilhas, né, em que houvessem novos personagens, né, inclusive aqueles personagens que no clássico tem lá duas meninas que a Alice cita, que são Ada e Mabel, né? Na pronúncia seria Ada ou Mabel, e aí ela só cita, fala que uma é um pouco burrinha, que a outra tem o cabelo meio amarelado. E eu falei, poxa, eu posso colocar essas personagens aqui no País dos Perdidos junto com ela. Hum. E ela incluiu um quarto personagem chamado Oliver, que é a inspiração do Oliver Twist de Charles Dickens, aquele órfão lá da Inglaterra do século XIX, perdido lá como Alice naquele mundo subterrâneo, né? Porque na releitura do clássico do Alice do País das Maravilhas, de Alice através do espelho que ela encontrou do outro lado, né, eu Uhum. fiquei muito impactado porque o escritor ele coloca a Alice como personagem principal, ela está em todos os capítulos. Só que o personagem que chama muita atenção, que é o Chapeleiro, ele não aparece em todos os capítulos, Ah, né? Ele é um tá. personagem que só aparece em 2 capítulos. Eu falei, Uhum. por que o autor não colocou ele em outros capítulos? Então, o que eu entendi daquele clássico é que cada capítulo é como se fosse uma micro-história. É como Tá. se fosse um micro-universo dentro daquele macro-universo de vários capítulos. E ali você vai passando por aqueles universos, né? Uhum. Então eu pensei, poxa, se aquele universo, cada capítulo é um micro, eu posso pegar aquele mundo e expandir.
através da minha visão a partir daquele universo da Alice do País das Maravilhas e do que ela encontrou do outro lado através do espelho. Então pensei, ela estava lá, mas estava perdida. Essas outras crianças também ficaram perdidas. Por quê? Porque foram atraídas pelo coelho. Porque aquele coelho, quando eu estou na livraria conversando com um leitor adulto, que ele compra o meu livro para presentear alguma criança, para o seu filho, eu É. falo, o coelho é como se fosse no mundo real aquela pessoa boazinha que precisa se aproximar daquela criança com um doce ou um palhaço, se traz vestido de bonzinho, mas na verdade, por trás daquilo ali é uma imagem do mal. Ele Aham. precisa estar nessa situação. Então a mensagem de Alice é essa: o coelho, ele é a isca para ela cair naquele universo, né? Então ele é um personagem muito interessante nesse sentido, da mensagem que é passada, ou seja, cuidado, o que é belo é aquilo, nem tudo que reluz é ouro, né? Sim, 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 Então a mensagem no mundo adulto, a gente tendo essa leitura, essa é a mensagem que está por trás de sim, Alice, sim. né? E aí porque como o livro, o clássico Alice no País das Maravilhas é um livro difícil, ele não é um livro fácil, Não. ele é um livro complicado. Eu quis fazer com que a minha história, que ela fosse inspirada naquele universo, mas que ela Uhum. tivesse um pouco mais de coerência, um começo, meio e fim, uma aventura em que Alice, mesmo que ela corresse atrás do coelho, que ela fizesse aquele percurso pelaquela árvore, né, ela passasse por outros cenários. E aí, nesse universo de outros cenários, eu consegui desenvolver mundos, ou seja, eu ampliei aquele universo. Tanto que na época, quando eu fui lançar esse livro, eu fiz a parceria com um desenhista, que É. eu falei para ele o seguinte: eu preciso de 10 imagens desse livro. Você consegue fazer essas 10 imagens do livro? E aí ele fez essas 10 imagens. E quando eu fui lançar o livro, pela primeira vez eu peguei duas imagens, mandei para uma gráfica, imprimi em papel A4, né, o A3, aquele um pouco maior do que o A4, e É. coloquei sobre o isopor, como se fosse um quadro, e coloquei aquilo na vitrine da livraria e os livros em volta daquilo, né, daquele cenário inspirado no livro. E aí no cenário que eu escolhi para isso era o chapeleiro saindo de um quadro, não, de um vidro, um quadro vidro, ele saindo literalmente do quadro, É. né? E a Alice estava num castelo de vidro e ela estava numa situação incômoda. E ele sai daquele quadro, de repente, então aquela imagem ficou assim, chamou muita atenção para mim. E aí eu falei, vou colocar essa imagem como referência lá no lançamento. E aí minha esposa confeccionou uma cartola de EVA, aquela coisa toda. Então foi todo um trabalho, né? Mesmo sendo um trabalho independente, sem editora, eu busquei fazer um marketing que chamasse a atenção do Alice no País dos Perdidos, né? Aham. Então, o resultado na livraria, tanto que esse livro aqui ele já teve várias edições, eu já vendi cerca de 400 exemplares, né? Nossa, que legal. É. Porque eu faço edições de 50, 100 exemplares. É. E aí, como eu faço o circuito leitura aqui no Rio de Janeiro, então eu faço cerca de 5 livrarias, que eu vou Tá. rodando, né? Então eu faço assim, a cada 2 meses eu vou numa dessas livrarias e abordo o leitor lá e faço aquele papel de venda ali, o cara a cara com o leitor, né? Então, por isso que Tá. ele já acumula aí uns 400 exemplares vendidos, né? Então, ou seja, um resultado para um livro independente em livraria, Sim. dentro de Nossa, shopping. parabéns, parabéns, fantástico, grande trabalho, seu grande trabalho. Isso daí você está só acrescentando um ponto a mais que eu acho muito interessante, tá? E até para a gente ver, né? Quando a pessoa acredita na ideia, vai lá e realmente carrega o piano para dar um concerto, porque é bem isso que a gente faz, né? Artista no Brasil faz desse jeito, não tem opção. Você quer fazer, você faz tudo. Olha, fantástico, maravilhoso. É um exemplo, viu? Um exemplo muito legal para até passar para outras pessoas. Não, eu publiquei meu livro, não consegui vender, eu que comprei tudo, porque é muito comum acontecer isso com produções independentes, sabe? O escritor ele tem que ser um pouco empreendedor, né? Uhum, Então, eu antes de ser escritor e se formar em jornalismo, eu já tive a experiência de trabalhar como vendedor, né? Então, eu só resgatei aquela experiência de um vendedor para o livro, né? Então, quando eu fui lançar o Menino Iago lá em 2013,
e essa segunda edição aqui, em 2013, que eu É, inaugurei a livraria aqui do bairro, a Livraria Leitura. Até então, aqui no bairro não havia uma livraria no formato de uma leitura, de uma Saraiva. Né? sei. Então, eu estou num bairro chamado Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Depois de Campo Grande, famoso é o Campo Grande de Mato Grosso do Sul, que sempre aparece na Sei. televisão, né? Sempre fala de Campo Grande, mas não Campo Grande da zona oeste do Rio de Janeiro. Aham. Então, aí aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, em 2013, a leitura, que ela é muito forte lá em Minas Gerais, né, e tal. No Rio de Janeiro só havia uma leitura na Zona Norte, num shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro. E aí eles, com o processo de expansão, eles viram a oportunidade aqui em Campo Grande de inaugurar uma livraria em Campo Grande. E É. aí, um mês depois que inaugurou a livraria, eu fui lá na cara de pau, cheguei lá pro coordenador da livraria, eu falei, tem esse livro aqui, tem um livro aí que vai ser lançado, meu, sou autor independente, é possível fazer uma parceria com vocês para fazer o lançamento aí do meu livro? Aí o coordenador topou na hora, porque a Livraria Leitura já tem essa participação no mercado independente. Eles são muito acessíveis, Hum, né, como um autor independente, mesmo estando em shopping. Né? sim. Diferente da Livraria Saraiva, que ela tem uma outra perspectiva e agora está passando por dificuldades. Né? É. Então, a Livraria Saraiva, eu tentei, mas só que a Livraria Saraiva ela não aceitava, né, não aceita, não existe Uhum. parceria com um autor independente. É uma Hum, política deles. Né? E a sei. livraria leitura não. Então eu tive primeiro contato com o público leitor numa livraria de grande porte, num espaço chamado Shopping Center. Né? Tá. E aí esse livro aqui, no lançamento eu levei 50 exemplares, eu vendi 30 Nossa. exemplares. É. Porque eu não fiquei sentado na cadeira, lá na mesa, esperando o leitor. Eu ia até o leitor, abordava o leitor, informava do meu livro, e assim eu fui conquistando o leitor. E eu vi uma oportunidade. Falei, poxa, se eu consigo fazer isso aqui, eu posso fazer isso com outros livros. Mas Aham. isso foi inspirado naquela autora chamada Thalita Rebouças, É. que fazia isso antes da fama. Eu vi uma entrevista dela em que ela contando que ela ia todo final de semana para a livraria para vender os livros dela, mesmo ela tendo editora. Mas ela era uma ilustre desconhecida. Então, por isso, ela ia para a livraria no final de semana. Então, eu me inspirei nela para fazer esse trabalho na livraria. E deu resultado. Né? O que eu não esperava é que, embora o resultado fosse bacana, o que veio no meio do caminho foi a questão da mudança em relação às mídias sociais que começaram a ficar populares, e com Uhum. isso o youtuber começou também a ficar mais popular, e aí aquela história de ser escritor no Brasil acabou se confundindo um pouco com aquele youtuber famoso que passou também a lançar livro. Então, Uhum. eu passei a ter um concorrente na livraria que não era só o best-seller internacional, mas também os youtubers. Né? Então, eu vejo que a internet ela ajudou muito, mas também ela trouxe essa concorrência com esses autores que surgiram a partir das mídias sociais, né? Então, a partir dali eu vi um cenário diferente, onde eu comecei, aí que eu fui descobrir o YouTube em 2015, né? Até então, eu comecei minha primeira conta no YouTube foi em 2008, Tá. quando eu ainda estava na faculdade, e aí eu começando a fazer alguns exercícios de frente da câmera. Eu criei um canal lá em 2008, ou seja, é como se fosse a fazenda do YouTube. Não tinha ninguém no YouTube. Era raro Aham. você ter alguém postando um vídeo no YouTube. Porque não existia smartphone naquela época, não tinha câmera Sim. com, baratas, câmeras muito caras, aquelas câmeras de fotografia que filmava, né? E não era em HD, né? Era uma filmagem, para a época era boa, mas não é o que é hoje, né? Então era Uhum. muito restrito. E aí eu abandonei o YouTube, né? 2008, 2009 fiz vários vídeos para o YouTube e deixei para lá. E a coisa foi acontecendo, né? Quando eu fui redescobrir que o YouTube já tinha se tornado uma potência, eu tentei correr atrás para produzir conteúdo para o próprio YouTube, né? Aham. Então, só que aí já era tarde. Por quê? Porque quem pegou aquele início, por exemplo, se eu em 2008 eu tivesse tido aquela visão de que o YouTube se tornaria o que é hoje, eu Uhum. estaria entre os grandes YouTubers, né? Mas até mesmo na faculdade ninguém falava de YouTube. Só se falava em 2007, 2008, 2009 em blog. Uhum. Ninguém pensava que o YouTube seria essa potência de hoje. Né? Então, tanto que depois que eu redescobri o YouTube,
eu passei a consumir mais conteúdo sobre marketing digital, entender os caminhos do marketing digital para não ficar para trás. Né? Tanto Entendi. que o TikTok está aí, está bombando o TikTok. É um É, é, exemplo. Né? é. Então, ou seja, o TikTok surgiu também com aquela coisa, ah, não, isso é só para adolescente, isso não vai vingar. As grandes empresas estão lá. Sim. Né? E aí o próprio YouTube agora lançou um projeto dele chamado Shorts, que é o vídeo curto de até 1 minuto na vertical, para bater de Uhum. frente com o TikTok. Né? Então, ou seja, voltando à realidade do empreendedor escritor, eu acho que o escritor que é independente, né, que ele tem aquele sonho de ser publicado, ou seja, ele tem que ter essa visão empreendedora, não somente a visão criativa. Né? Se ele quer atingir um público leitor, né, existe essa oportunidade. Né? Então, exemplo da Livraria Leitura, que agora está ocupando o espaço que a Saraiva está deixando, É. né, é um exemplo. Se aquele autor tem a capacidade, a cara de pau de ir para a loja, para a livraria e vender seu trabalho, ele vai ter resultado. Com certeza ele vai. Porque o meu lucro não é o lucro em dinheiro do livro. O meu lucro é cada leitor que eu conquisto. Esse é meu Claro, lucro. claro, Porque é verdade. todos esses livros que eu faço como independente, eu não tenho prejuízo. Uhum. Não tenho. Eu tenho um lucro mínimo, mínimo. Então, isso já basta, porque eu estou conquistando o leitor. Né? Então, quando eu comecei esse projeto de autor independente, eu deixei de lado aquele sonho de procurar uma grande editora. Né? Uhum. Porque as editoras, elas não são empresas a favor da cultura, são empresas, elas precisam sobreviver. É uma lógica de mercado, do capitalismo. Uhum. Então, né, quando eu deixei de lado isso e vi que, não, eu tenho que ser o escritor. Né? Se eu quiser ir para um outro patamar, viver da escrita, ser best-seller, é uma outra etapa, é uma outra lógica de trabalho. Mas eu não posso ficar escravo disso. Eu tenho que usar a minha escrita como potência de nas horas vagas, é isso que eu gosto de fazer nas horas vagas, então vamos exercitar a escrita sem pensar no lucro, porque se pensar só no lucro não vai conseguir escrever. Nossa, olha, Jorge, você está dando uma lição, tá? Uma lição de fato, porque, assim, depois disso eu vou divulgar a beça essa nossa live, porque o que você está dizendo é super importante, tá? Eu até, assim, despertou minha atenção pelos vídeos curtos e rápidos que eu vi seu no Instagram, justamente fazendo divulgação dos livros. Nossa, mas que legal! O cara tá escrevendo, tá divulgando os livros que ele escreve. Como é que é isso? Então, eu vi todas essas questões que eu acho assim, que é uma lição, se você quer, se você acredita no que você faz, você sabe, faça. Então, tenta, de alguma forma, arrumar espaço, porque pelo menos liberdade para isso a gente tem, né? Não é fácil, não. A gente tá num Mas país que a gente tem ainda a tem essa liberdade de expressão. liberdade, né? Perfeitamente. Então, essa liberdade que a gente tem para produzir, a gente tem um negócio chamado smartphone, que tem uma coisa poderosa que é uma câmera. E essa Uhum. câmera a gente pode usar a nosso favor. Então, quando eu comecei a produzir esses vídeos narrando partes do meu livro, justamente para aproveitar essa oportunidade que a gente tem, que é um smartphone, que é Uhum. uma tecnologia que até 15 anos atrás era impensável. Quem ia pensar que hoje a gente pode fazer esse tipo de live, que antigamente chamava de videoconferência, que Uhum. muito antigamente a gente só via isso no Star Trek. Como que a gente ia imaginar que isso ia acontecer em pouco tempo? Sim, Né? Porque assim, sim. eu tenho 45 anos, eu sou do século passado, vamos dizer assim, embora não pareça, mas eu sou do século passado. Então eu vi essa mudança do que era antes da internet e depois da internet e depois do smartphone. Uhum. Né? Então a geração de hoje, que não viveu aquele período que a gente, por exemplo, hoje, com um clique, a gente tem o conhecimento na palma da mão. Naquele período a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar, era muito dolorido, doloroso buscar informação. Eu vivi isso na Uhum. faculdade, né? Aquela pesquisa raiz. Hoje o Google te dá uma série de informações desde que você pesquise, faça uma pesquisa com qualidade, né? Uhum. Então, as coisas mudaram muito, facilitaram muito a vida do escritor, né? E as mídias sociais, se os escritores souberem aproveitar as mídias sociais, tem um resultado muito bom. Tem um exemplo de um escritor. Ele trabalhou comigo num site chamado Peixe Urbano, que agora com a pandemia esse site fechou,
Tá. Ele é autor do livro Eu Me Chamo Antônio. Você já ouviu falar nesse livro? Ah, claro, eu fiz um vídeo divulgando esse livro. É um livro maravilhoso, tá? Tem uma interação de texto e imagem. Nossa, ele é maravilhoso. Sério, se é seu amigo, depois me passa o contato, porque eu amei o livro dele. Amei, amei, sabe? Até fiz um vídeo sobre o livro dele. Depois você procurar aí, tá? Em Nos vídeos de 2013, apresentação. Hã? em 2013, a gente trabalhando nessa empresa, Hã? alguém me falou, Jorge, tem um escritor aqui que já está bombando. Quem na empresa? Aí foram esse cara aí que faz umas tirinhas lá para o Instagram, né? Quando eu fui ver, na época já estava com 40 mil seguidores no Instagram, isso Nossa. 2013. Nossa. 2013, 2 meses depois ele saiu da empresa e aí foi assinar contrato com a Intrínseca, que é Ah, uma editora muito poderosa hoje em dia, né? Naquela época aham, já era poderosa, e ah, aí ele assinou o contrato com a Intrínseca, lançou, virou best-seller. Foi que é porque o projeto dele era muito inédito, né? Um tipo de poesia muito diferente, uma poesia gráfica, né? sim, Então foi sim. aquela loucura, ele bombou, bombou e foi bombando, né? Então ele aproveitou a tecnologia a favor dele. E o resultado, por quê? Porque o trabalho que ele produziu naquele período era um trabalho inédito, diferente do que estava sendo produzido naquela época. Tanto que depois vieram outros. Né? Aí você Uhum, tem um exemplo aí daquele Textos Cruéis, né? Que é, se não me engano, esse título, Textos Cruéis que jamais podem ser lidos, também começou lá no Facebook, né? Com uma lógica do texto com a imagem. Está aí, best-seller, vendendo muito. Então, caiu na graça do povo, né? Do público leitor. Então, uhum, tem muito isso. Quando o público leitor cisma com aquele autor, vai ser sucesso, vai ser sucesso. Então, é uma outra lógica, né? A minha lógica não é a lógica da poesia com a grafia, a minha lógica é o texto raiz, né? A uhum. narrativa. É um pouco mais complicado esse texto ter um retorno, vamos dizer, financeiro, um retorno de vendas rápido, né? Mas é possível, né? É, eu Então, também acho, eu tô achando, assim, eu não li seus livros, vou ler com certeza, tá? E o que puder divulgar e sugerir de leitura, tal, eu vou fazer mesmo, porque assim, eu, por exemplo, eu amo narrativa. Não que eu não goste da imagem, enfim, adoro, tá? Também trabalho com isso, mas eu adoro as histórias, sabe? E se você pode aliar a história à imagem, tanto melhor. Assim, é uma coisa que me satisfaz mais. Agora, é claro, isso sempre depende do ponto de vista de cada um, né? Eu acho que claro. hoje em dia, quanto mais você consegue relacionar as várias linguagens, tão mais rico e melhor em qualidade fica uma obra, sabe? Porque a gente Assim, vive a sociedade das imagens, né? A imagem ela tomou sim. conta do imaginário popular, né? Então, se a gente for ver lá, por exemplo, um escritor como Machado de Assis, que naquele período dele lá de escritor, ele dependia da publicação do jornal para atingir o público-alvo dele. Então, o jornal é como se fosse, entre aspas, a mídia social da época. Né? Então, a partir do folhetim, que é o embrião da novela que a gente conhece hoje, né? Ou seja, aqueles pequenos capítulos que eram publicados nos jornais lá do século XIX, né? Foi o que lançou Machado de Assis. Então, hoje, Machado de Assis é considerado um autor clássico, mas lá no século XIX ele era um autor popular. Então, o que a gente vê hoje de um autor como Machado de Assis é como se fosse o autor de novela das 9 na Globo, que, por exemplo, daqui a 100 anos pode ser um clássico, como É, Dias Gomes, é. né? Então, Com Janete certeza. Claire. Aliás, já está clássico. Dias Gomes já é clássico, Já é um sabe? clássico, já é um clássico. Então, são autores que assim, para a academia, ou seja, a universidade, visualizar os autores de narrativa para televisão ainda é um pouco mais complicado, né? Porque é um outro olhar, né? Porque a Uhum, narrativa de televisão é uma narrativa que é muito movida ao ibope, ou seja, a audiência, né? Então, e por trás daquilo ali tem um texto, né? uhum. Então, quando eu descobri que a novela é um roteiro, é um texto, cara, é um escritor que escreve novela, porque então achava que quando criança, né, a gente descobriu no mundo, não, são aquelas pessoas, os atores, que eles gravam a fala e falam. Não, mas tem um autor ali, tem um gênio ali, com a capacidade de desenvolver aquele mundo, né, tão complexo do bem amado, um exemplo, Roque Santeiro.
Pois é. Então, novelas clássicas, né? Que Rei Sou Eu, né? Um Não, já Reino de são Avilã, todos, assim, já são todos clássicos, todos entende? clássicos. Já são todos clássicos. Não tem como você não estudar, não conhecer, não respeitar, porque realmente já, sabe, já transpôs o limite de qualquer preconceito à linguagem da mídia, né? Já Tanto transpôs que isso. quando eu comecei as minhas narrativas, experimentais narrativas, eu fui muito influenciado pela novela, né? Hum. No sentido da narrativa da novela, ou seja, a pegada da novela. Eu fui muito influenciado pela novela, da questão dos capítulos do mistério. Então, eu busquei um pouco de transpor aquela realidade da narrativa da novela para o universo dos livros, né? Porque a novela, por ela trabalhar com audiência, né, ela precisa ter aquele telespectador ali atento. Então, aí voltando ao jornalismo, né, o jornalismo me deu essa possibilidade de experimentar várias narrativas, tanto da poesia, quanto da prosa, quanto do cinema, quanto do teatro, tanto que eu tenho algumas peças de teatro que eu escrevi, né, simplesmente para exercitar a escrita do teatro. Voltando a Machado de Assis foi um grande Quer autor dizer que de você teatro. também escreveu peça de teatro? É Sim, isso? escrevi algumas, cerca de Nossa, 5 livros, né? Também roteiro para televisão, porque eu tinha muita vontade de ser autor de novela, eu tinha esse é. sonho, né? Antes do livro. Gente, Porque o autor de novela, simplesmente por causa daquele mundo da novela, aquele mundo que é possível você construir com vários personagens, né? E aí, quando vem a questão do livro, e aí vem o YouTube, internet, essas coisas, você tem outras possibilidades que não somente da novela, né? Voltando ao universo do livro, depois do Alice no País dos Perdidos, eu tive Alice no País dos Esquecidos. Além de que perdida, legal! Que ela ficou legal! esquecida, né? Então, aqui no Alice no País dos Esquecidos é como se fosse a continuação dos Perdidos, com os mesmos personagens, Alice, Adam, Abel e Oliver, né? Aí aqui eu carreguei mais a questão da criatividade. Tem uma cena que chama muita atenção, que o chapeleiro, ele está ali num relógio daquele... No relógio não, naquela cabine telefônica inglesa, Tá, sei, e sei. aí na cabine em cima tem um relógio, que eu me inspirei no Big Ben lá de Londres e tal. Eu descrevi aquela cabine com o relógio em cima, e o chapeleiro, ele sai daquela cabine, né? Como se ele fosse uma passagem. Ele volta e aí a Alice se pergunta, mas o que aconteceu aquele cara ali com aquele chapéu, né? Então é uma cena que até eu fico surpreso como eu desenvolvi essa cena, né? Desse personagem para aquele portal para o mundo subterrâneo. Por que eu chamo mundo subterrâneo? Porque a Alice, quando ela cai naquele buraco, e a ideia original do autor lá, o Lewis Carroll, quando ele desenvolveu a Alice no País das Maravilhas, né, é que ela tivesse ido para o mundo subterrâneo, que é o inferno. Então, como ela vai para o mundo subterrâneo, ela encontra aqueles personagens lá, como a rainha que fica mandando cortar a cabeça, ela é a representação total do mal. Ela não está no paraíso, ela está no inferno, ela está no subterrâneo. Né? Então, também tem esse outro lado da Alice. E aí, após a Alice no País dos Esquecidos, que veio a reedição desse aqui em 2017, ou 2016, eu confundo, em 2016, aqui que eu lancei em 2017, Diário de um Chapeleiro do País das Maravilhas. Aqui eu resgato esse personagem e aqui ele é o protagonista. Aqui a Alice não está. Aqui é o chapeleiro, né? Aí eu vou ler aqui rapidinho para você a sinopse. Quando a rainha má encontra o chapeleiro, é tumulto na certa. Nenhum dos dois se entende direito que guerra. O chapeleiro curte inventar histórias sem fim. A rainha detesta perder tempo. Ela é bastante ruim. A monarca odeia gente que nem um fazedor de chapéus. Afinal, quem pode curtir uma aventura no País das Maravilhas? Alice que não é, pois o mundo subterrâneo não veio do céu. Dessa vez o chapeleiro sozinho vai encarar um monte de armadilhas. Aí você vê que a sinopse eu fiz como se fosse um poeminha, É. né, para ilustrar esse universo aqui do chapeleiro. Aí eu fiz questão de botar País das Maravilhas, porque ele é o chapeleiro do País das Maravilhas. Entendi, entendi. Ele é o protagonista. E ele tem que enganar a rainha, contando histórias sem fim.
Aí aqui, ó, se você ver no detalhe, tem a máquina de escrever. Aham. Porque a máquina de escrever ele usa essa tecnologia para facilitar ele contar histórias sem fim, para ele não perder a cabeça para a rainha. E aí Nossa, teve um isso é leitor. muito interessante. Você chegou a ver o filme Alice no País das Maravilhas? Nossa, ele tem um momento em que você percebe, assim, tem uma pequena explicação, uma pequena historinha do chapeleiro, que é exatamente isso. Ele a enganou, ela matou a família toda, para ele tinha matado, enfim, mas tem uma aventura do chapeleiro no meio da história da Alice, né? Quer dizer, ela nem aparece tanto quanto o chapeleiro. Não, uma grande sacada Ali mesmo. foi uma releitura, né? Ou seja, É. aquilo ali foi tudo, toda uma construção em cima do personagem, porque o personagem mesmo do clássico lá do Lewis Carroll, ele não tem uma biografia. Ele Uhum. só tem duas passagens. No momento que ele está no chá, naquela mesa do chá, e no momento em que ele está no julgamento, que a rainha fala quem comeu o bolo dela de maçã, a torta de maçã. Ele só aparece nesses dois momentos na história. Ele não tem uma biografia. O chapeleiro. Ele não tem. E aí, lá no Tim Burton, né, lá na versão dele, ele dá Uhum. aquela versão para o chapeleiro. Ele constrói aquela versão para o chapeleiro. E aí, na parte 2 da Alice, em que tem o Senhor Tempo lá como o regulador da história, Hum. por acaso eu até brinco, caramba, o cara quase que me imitou, porque eu tenho um personagem chamado Senhor Tempo aqui, Ah. né? Então, antes da versão do Senhor Tempo, eu já tinha desenvolvido. Por quê? Porque o chapeleiro ele fala do tempo. Ele Uhum. brinca com o tempo. E por ele brincar com o tempo, pensei, por que não colocar um personagem chamado Senhor Tempo? Então faça essa brincadeira no universo de Países Perdidos, Países Esquecidos e Países Perdidos. Já aqui, por ele ser um personagem principal protagonista, a narrativa é o próprio personagem. Aqui não está Uhum. em terceira pessoa. Ou seja, eu coloco o chapeleiro narrando em formato Tá. de diário. Por isso, diários de um chapeleiro, é ele que está contando. E aí, para chegar nesse trabalho aqui, eu tive que me passar, ou seja, entrar nesse universo desse personagem que não tinha uma biografia, mas pelas poucas falas dele, na história original, no clássico, eu pegar aquelas poucas falas e construir aquele personagem a partir daquelas poucas falas dele, que são falas de um personagem sem coerência, Uhum. um personagem que não tem um começo e meio e fim, né? E aí eu procurei nesse livro trabalhar isso de uma forma que aquele personagem fosse isso no diálogo dele para enganar a rainha de copas. Então, bem no estilo de diário, né? E aí, Entendi. tanto que eu trabalho com as imagens clássicas do livro, ó, do Tá. John Tenniel, que tem lá, do clássico da Alice. Eu peguei essas imagens que são imagens de domínio público para ilustrar. E aí eu pego aqui ó, a, a A máquina máquina de de escrever. escrever, né? Uhum. Então, ou seja, a capa foi feita por um desenhista aqui do Rio de Janeiro, muito bom, ele muito bom, né? E aí eu encomendei essa capa com ele e eu queria um chapeleiro novo, não aquele chapeleiro lá da Alice, Ah. mas sim um chapeleiro novo com uma imagem bem diferente daquela do clássico lá da Alice, né? Uhum. Então porque é como se fosse um outro universo dentro daquele universo, né? Tanto que esse livro aqui ele chama muita atenção por causa da capa na livraria, né? Por conta do desenho, do personagem. E uma coisa que eu trabalho nos meus livros aqui, quando o rapaz lá do Perdido Perdido foi fazer o desenho, ele achou estranho porque eu não descrevia os personagens. Ah. Eu não escrevia, fulano de tal é assim, assado. Aí, Jorge, por que você não faz a descrição dos personagens? Sabe por quê? Porque eu quero que o leitor seja um coautor. Eu não posso dizer que o personagem é branco, amarelo, azul, preto. Eu quero que o leitor seja um coautor, que ele Ele próprio imagine imagina. como é que aquele personagem, pelas ações do personagem. Então, na minha literatura, eu gosto disso, de fazer o personagem sem características, né, marcantes para aquele personagem, Uhum. para que o leitor seja um coautor. Aí que está o barato de escrever, né? Você fazer com que o leitor ele também construa aquele personagem a partir das ações do personagem. Então, a minha literatura é nesse sentido. E esse desenhista achou estranho por eu não descrever. Falei, não, mas é essa a intenção, não Usa a descrever. imaginação, né? Imaginação. É. Eu tenho que fazer o leitor trabalhar junto comigo.
Ou Aham, seja, ele é um coautor. Aí é como se fosse uma interatividade, né? Vamos dizer assim, aham, na literatura, né? Não sei se outros autores, né, de vários autores que eu li, eu não vi isso. Né? Eu certo. desenvolvi essa característica na minha narrativa. É assim que eu trabalho, né? Para chamar atenção. Porque toda vez que eu estou desde 2017, esse foi o meu último trabalho publicado, né? Hum, Depois de 2017 para cá, eu não publiquei mais nenhum livro, né? Eu dei uma parada por questões pessoais e tal, mas eu tenho outros trabalhos que estão na gaveta, precisando de hum, revisão, né, que já está ali no engatilhado só para eu finalizar e mandar bala. Então, tem os trabalhos que estão engatinhando, estão na gaveta. Né? entendi, entendi. Eu tenho um pouco mais de tempo e fazer. Né? E eu até citei um livro que não está aqui, porque ele só está em formato digital, que é o Hum, Cidadão Jornalista na Era da Internet, a Corrida pela Informação em Primeiro Lugar. hum, Esse é a minha monografia da faculdade, né, em que eu falo do qualquer cidadão com um telefone na mão e uma câmera é um cidadão jornalista. Esse foi o tema da minha monografia. uhum, Né? Então eu falo, cidadão jornalista na era da internet, a corrida pela informação em primeiro lugar. Quem consegue dar informação em primeiro lugar? Né? é, Então lá em 2009, 2010, estava muito recorrente isso, né? De qualquer pessoa poder ser um repórter com uma câmera na mão. aham, Né? E aí esse é o meu livro técnico, né, que eu só tenho ele em formato digital, que é o livro do Jorge Jornalista, né, voltado para aquele público mais técnico, mas é um livro que eu faço uma pesquisa do que é o ser cidadão jornalista desde os primórdios. Lá quando o cidadão jornalista ele praticava jornalismo através das cartas, que tá, era um recurso na época. Então, passando depois pelo rádio amador, e aí depois do rádio amador, antes do rádio amador, chegando a primeira câmera fotográfica portátil, a Kodak, é, que foi que revolucionou o universo da comunicação do século XIX. Que até então, você ter uma câmera era complicado, ainda mais no século XIX, que foi o uhum, século da criação da fotografia. E aí vem um cara lá e cisma de criar uma câmera portátil. E por que Kodak? Porque quando apertava, Kodak, Kodak. Por isso ficou ah, Kodak. tá, tá. Era uma E por isso, onomatopeia. isso, tanto que a Kodak faliu, né? Ela não acompanhou a evolução das tecnologias, né? Ela não acreditou na tecnologia digital, nas Uhum, câmeras digitais, ela simplesmente saiu do mercado. Né? Então, a esse universo do jornalismo, nessa escrita dessa monografia, eu busquei também a técnica da narrativa de um livro. tá, Tanto que quando eu estava desenvolvendo a monografia, eu tinha que ter o cuidado para não ser literato, muito literário, porque a influência da literatura, né, o tempo todo, a escrita, então eu tinha que me uhum, policiar muito para que não fosse, porque ali não é livro, ali é uma narrativa de um conteúdo de pesquisa para a faculdade de jornalismo, né? Então, essa coisa da escrita, até que hoje eu consigo dividir bem essa coisa da narrativa, tanto que eu tenho desenvolvido um projeto para o YouTube, um canal voltado para conteúdo de informação sobre barcos, navios e coisas do gênero, né? uhum, E aí a escrita lá para esse canal é a escrita jornalística. Não pode ser literária, tem que ser puro jornalismo ali, pesquisa e uma narrativa jornalística para que quem está do outro lado tenha compreensão daquilo que eu estou falando. Então, hoje eu consigo definir muito bem o que é a literatura e o que é a escrita jornalística ou a uhum, escrita para cinema, para teatro, né? Então, tem muito bem dividido isso em relação a quando eu vou construir um texto. Né? Então, mas tudo isso através de exercício e de leitura diária, né? Uma uhum, coisa que eu aprendi lá no jornalismo é não ter preconceito com o tipo de texto que você vai ler. Né? Então, eu sou um leitor, por exemplo, que eu leio hoje biografia, na semana que vem eu estou lendo romance, e assim eu vou misturando, eu vou costurando a leitura. Né? Recentemente eu terminei de ler um livro sobre a República das Milícias, do Esquadrão da Morte à República das Milícias, né? Que conta sobre esses grupos paramilitares, que é um livro-reportagem. uhum. Né? E aí agora eu já estou com outro livro para ler, que é um livro contando sobre medicina. Nossa, Né? legal, Contando a história. legal. Então, por quê? A influência do jornalismo. Ou Aham, seja, eu vou costurando as leituras, né? Porque aí assim a gente tem um conhecimento amplo e quando vai exercitar literatura,
pode ser que aquela informação daquele livro vá ajudar na construção ali do personagem, daquele cenário. Uhum. Né? Então, a dica para quem quer ser escritor tem que tem que estar despido de preconceito. Leia tudo. Ou seja, porque essas outras leituras, até livros de autoajuda, como Pai Rico, Pai Pobre, que não é bem Uhum. autoajuda, a mensagem ali é bem focada em quem quer ser empreendedor. Né? Tem um livro de autoajuda e tem um livro que não é autoajuda, que parece autoajuda, mas não é autoajuda. São livros também que eu tenho consumido muito nos últimos tempos, são os livros sobre empreendedores. Né? Uhum. Então, são livros, histórias de pessoas reais, né? Ou seja, narrando as suas, como que eles chegaram ali ao sucesso. Né? Então, quando eu leio esses personagens da vida real, é como se fosse pensando no seguinte: se eu fosse escrever uma história daquele jeito, e eu falar, não, você inventou isso aí, não existe ninguém desse tipo, mas tem, É, pior que tem. o ser humano é múltiplo, pode ser de N jeitos, é impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Então, esses livros sobre empreendedorismo têm me chamado muita atenção, né? Da história desses empreendedores que... Porque o empreendedor, se não fosse o empreendedor, a gente não tinha geração de emprego. É, Né? O emprego ele vem através do empreendedorismo. Então, não dá é. para menosprezar o empreendedor. O Uhum. empreendedor gera emprego. A É gente precisa do verdade, empreendedor. é Né? verdade, é Se não verdade. existir empreendedor, não vai existir emprego. É, Né? é Alguém tem que isso fazer sem alguma coisa dúvida. para... Sem dúvida, você Né? falou tudo. Olha, Jorge, eu estou encantada, maravilhada com tudo que você está falando, todo o seu processo, seus livros. Uma das coisas que eu quero fazer, primeiro, para comprar esses livros, a gente faz como? Compra na livraria Leitura ou pede para você? Compra Aí que tá. diretamente de você. Aí Hã? que tá. Esses livros, eles só estão disponíveis em formato digital fora do Rio de Janeiro, Tá, tá? Só tá. Na Amazon, tá? E eu não tenho eles em estoque para enviar pelos correios, que está complicado. A gente envia coisa pelo correio hoje, leva 2 meses, 3 meses Sim, para chegar. Isso tem que sim, chegar. sim, Né? A sim. gente tem essa dificuldade do correio. Né? Tá. Eu até tinha a intenção de fazer a distribuição deles a nível nacional, Hum. só que como a gente ainda tem a dependência do correio, né? Ou seja, fica muito complicado fazer a distribuição dele como autor Você já independente para o tentou Brasil. vender no Mercado Livre? Eu pensei em fazer isso, mas só que o Mercado Livre, né, eu não tenho ainda informações técnicas de como, se ele vai fazer isso por mim, se ele vai, através da distribuição dele, se eu vender com eles, eles entregarem. É uma informação que eu não Olha, tenho, é que o eu tenho que seguinte, procurar. eu compro, sou compradora do Mercado Livre há alguns anos, tá? Eu compro muita coisa via Mercado Livre. Eles garantem a entrega e se deu algum problema, se estava quebrado, se você não ficou satisfeito, eles reembolsam. Eles têm realmente uma seriedade muito grande. Há alguns dias eu comprei sabe aquela película de vidro para o celular? Tá. Sim, sim. A bendita da película de vidro, tá? Ou ela não prendeu, ou ela rachou inteira. E eu comprei duas. Aí eles me perguntaram, eu escrevi isso. Resultado, reembolsaram. Entende? Sim, Então, eles realmente funcionam. Eles entregam. Demora. Ó, isso de fato, mas assim, você pode acompanhar, eles avisam, sabe? Então, é mais seguro do que você imagina, tá? já comprei, eu sou um comprador recorrente do Mercado Livre, né? Então, Mas como empreendedor no Mercado Livre, a questão técnica é a seguinte: se eu colocar o livro lá para vender, se eu vou depender do correio para que esse livro seja postado, entendeu? Se o Mercado Livre eles têm uma forma de pegar o meu livro, ficar no depósito deles e eles fazerem essa entrega. É nesse sentido que eu acho que eles não fazem para, por exemplo, poucas mercadorias. Eu sei que eles fazem isso para um volume maior de mercadorias. Né? Então, eu não sei se eles têm essa opção. Então, se fosse aqui no Rio de Janeiro, meus livros, ele só está disponível esse daqui e esse daqui, na Livraria Leitura do Rio de tá. Janeiro. Ah, Em duas livrarias leitura. Nas tá. outras não tem, porque as edições acabaram, eu vendi tudo. Né? Uhum. Então, por isso que eu trabalho com formato digital na Amazon, que é mais democrático no sentido de a pessoa ter, através de um clique,
o livro em formato digital e ela ter acesso ao conteúdo, Uhum. né? Então, claro que o livro digital ele não é a mesma coisa do livro Não. físico, é bem Uhum. diferente. Mas em termos de conteúdo, para a pessoa ter acesso, é uma grande democratização do conteúdo. Sim, Tem essa sim. vantagem, né? Então, se eu tivesse a oportunidade de poder fazer distribuição disso a nível nacional, aí seria através de editora, né? Um Uhum. outro passo na realidade do Jorge como autor. Enquanto eu Uhum. não tenho essa possibilidade, ele como formato físico só no Rio de Janeiro. E aí eu dependo do formato digital para aquele leitor que quer ter o acesso ao conteúdo, Uhum. né? Para entender um pouco mais da narrativa do Jorge através daquele conteúdo digital. Então, esse é um único formato que eu consigo ter hoje do livro, né, em relação ao conteúdo. Mas em relação a ele físico, só se for de forma mais pontual. Você acerta comigo, Jorge, eu quero teu livro físico, o que, que você faz para enviar aí dos teus exemplares que você tem? Aí você acerta comigo e aí eu vejo arrumo um jeito de enviar para você, pelos correios, que é a Tá, única alternativa que a gente vai ter, que é entendi. os Correios, porque não tem uma outra alternativa no momento para fazer o envio desses livros, né, do que eu Uhum. tenho ainda em estoque, né, para enviar. Então, a editora, ela funciona nesse sentido, de escoar aquela produção, né? O autor independente ele tem um pouco de dificuldade nesse sentido. Eu conheço um autor independente aqui do Rio de Janeiro que ele é mais, vamos dizer, ousado. Ele não Uhum. faz só lançamento no Rio, ele já vai para outras cidades fazer o lançamento do livro dele, físico. Ele é mais corajoso, né? Então, eu ainda não experimentei isso por questão de logística, porque para fazer isso como autor independente, né, eu teria que estar com um tempo mais livre, que eu não tenho esse tempo livre, para Uhum. poder ir para outra cidade, dormir na outra cidade, para fazer o lançamento. Então, é bem mais complexo. Eu só conseguiria fazer isso, por exemplo, num período de férias. Uhum. E aí, naquele mês das férias, aí eu vou conseguir fazer. Fora isso, como autor independente, é muito complexo fazer por conta da logística, né? Uhum. Eu fico muito dependente do universo digital para divulgação dos meus trabalhos. Né? Olha, Então, assim, tudo que você falou tem uma lógica perfeita, muito coerente, tá? Bem legal. Eu vou divulgar. Estou achando muito legal as informações que você está passando. São importantíssimas, tá? Cada vez que eu converso com alguma pessoa, ou com alguém que publicou livro ou publica livro, tem várias alternativas. Por exemplo, o Catarse. Você já tentou conheço. você já tentou usar o Catarse, divulgar Não, livro nunca por tentei lá, usar. publicar? Não, você Não, nunca experimentou. não. Já pensei, né, mas o Catarse ele funciona muito com um autor que tem um pouquinho a mais de seguidores, né? Ele tem uma massa um pouco maior de seguidores. Como eu não tenho essa massa, vamos dizer, um pouco robusta para buscar o Catarse, por isso que eu não busquei. Eu pensei nessa alternativa do Catarse, né? Até para a reedição de alguns trabalhos, mas aí eu deixei um pouco de lado por outros projetos que eu fui investir justamente para divulgar meu nome. Porque eu Uhum, estou atualmente mais na divulgação do meu nome de autor do que o produtor. Então, entendi. por isso que a recorrência dos vídeos e a recorrência de fazer o canal no YouTube para ter o meu nome mais popular. Né? Então, eu estou mais nessa recorrência de quem é o Jorge Silva, para depois, mais à frente, voltar para essa parte de produção e de captação, ou seja, de leitores, vamos dizer assim. É uma Entendi. construção. É uma É, é, construção do nome do é. Jorge nesse universo online, porque eu ainda sou um ilustre desconhecido, né? No universo, assim, embora que eu tenha no Instagram e tem 1.000 e poucos seguidores, né? Ou seja, 1.000 e poucos sabem que o Jorge existe, Uhum, né? Isso é um bom caminho. Então, é uma construção de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, é. né? Fazer essa construção para que o leitor tenha acesso a saber quem é Jorge, quem é o Jorge Silva. É aquele autor lá do Rio de Janeiro que escreve sobre Alice, né? Então, é aquele cara lá do Rio de Janeiro que escreveu um livro chamado Menino Iago, mas no universo macro do leitor, ainda sou um ilustre desconhecido. Então, a vantagem do universo digital é que você faz um trabalho de formiguinha que é um boca a boca que é bem mais ágil do que o boca a boca analógico, Uhum, que a gente dependia da indicação em relação geográfica na cidade que você estava. Então, quando eu lancei meu livro Menino em Água em 2004, eu dependia do boca a boca no Rio de Janeiro. tá. Eu estava restrito ao Rio de Janeiro.
Quando eu saio desse universo analógico e vou para o digital, é o Brasil inteiro, quiçá o mundo. Onde É, tem alguém que fala português, é, vai ver o Jorge, né? Eu tive é. uma experiência interessante na livraria, leitura, e quando eu fui para o universo da livraria, eu encontrei alguns leitores que não moradores do Rio de Janeiro, mas leitores que moravam fora do Brasil, estavam passando pelo Brasil, né? E aí foi passando na livraria, compraram meu livro, seu livro vai para a Alemanha, seu livro vai para tal lugar. É. Então tem esse tipo de experiência na livraria que você não sabe o leitor que você vai encontrar. Principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que eu não tive a experiência de lançar livro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas agora, como a rede de leitura está indo para a Zona Sul, eu vou ter essa experiência na Zona Sul. Eu tive até no Uhum. máximo Zona Oeste, né, algumas áreas nobres do Rio de Janeiro, e nessas áreas nobres onde eu fui lançar, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um bairro que é considerado Miami do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. É. É uma área nobre no Rio de Janeiro. Então eu fiz um lançamento na livraria Leitura no shopping lá, e aí quem chegou e comprou meu livro? Um dançarino da época da Xuxa, chamado Fly, que tinha aquele Nossa, grupo You Can Dance. tá. E aí, aí ele tava. Eu me lembro, eu conheço esse cara de algum lugar. Falei, você não é fulano de tal, lá dos anos 90? Sim, sou eu sim. E ele estava lá nessa livraria, porque essa região do Rio de Janeiro tem muitos artistas, esse shopping vão muitos artistas. Hum. E ele estava lá com a família, ele comprou meu livro, eu estava lá lançando, então tem essas coisas no Rio de Janeiro, né? É como se você. A Zona Sul do Rio de Janeiro, essas áreas um pouco mais novas, é como se fosse a Hollywood. Você encontra esses personagens da televisão por lá, Aham. né? Então, morar no Rio de Janeiro tem isso. Você está indo numa livraria, você vai encontrar algum famoso, né? Então, tem muito essa coisa do Rio de Janeiro de você estar ali e a qualquer momento você está vendendo seu livro ali e vai encontrar um famoso, Uhum. né, nessas regiões mais nobres do Rio de Janeiro, onde esses famosos residem, né? Então, o Rio de Janeiro tem muito isso, né? E aí, a questão geográfica é essa: você está no universo online, inclusive um famoso pode passar pelo seu perfil, gostar do seu trabalho, e a partir desse famoso você estourar, bombar. Isso É, pode acontecer. é, É, pode. tem um exemplo de um morador aqui do Rio, que é o Rick Chester. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele Não. bombou com um vídeo falando sobre água, como vender água no Rio de Janeiro na crise, né? Ou Nossa. seja, É. e aí ele fez um vídeo falando em Copacabana, na praia de Copacabana, você está reclamando que a vida é ruim, que não tem oportunidade de trabalho? Tá, olha só hoje eu faturei R$ 500 vendendo água aqui na praia. Não. Então, aí ele fez as contas de quanto custava cada garrafinha, quanto que ele investiu, quanto que ele lucrou. E aí no final do vídeo ele fala: o Brasil está em crise ou é você que está em crise? É. E aí o que, que Ótimo aconteceu isso. nesse vídeo? Ótimo isso. Um famoso chamado Flávio Augusto da Silva, É. que é o cara que criou uma rede de cursos de inglês chamado WhatsApp, É. viu esse vídeo, compartilhou esse vídeo. O que, que aconteceu com o Rick Chester? De um dia para. No outro dia, o vídeo do Rick Chester tinha bombado 500 mil visualizações. E aí, o Rick Chester, esse Flávio Augusto, ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão. O Flávio Augusto, ele hoje mora nos Estados Unidos. Mas ele era meu vizinho, morava num bairro aqui do lado do meu bairro, né? E ele tem 42, 43 anos. E Hum. na época, ele era vendedor de um curso de inglês. E ele ficou 4 anos nesse curso. Ele foi e montou o curso dele. Em 2 anos, ele já tinha uma franquia em São Paulo. Em 3 anos, ele tinha faturado R$ 1 milhão. E a história dele, o ponto de inflexão é sobre isso. Aquele cara que saiu de uma área pobre do Rio de Janeiro, que andava de ônibus lotado, que hoje é dono de uma maior rede de curso de inglês no Brasil e dono de um clube de futebol lá nos Estados Unidos, né? E aí o Flávio Augusto, quando viu esse vídeo do Rick Chester, viu que o Rick Chester tinha conteúdo, mesmo sendo camelô. O conteúdo daquele cara ali na praia, aí que o Flávio Augusto chamou esse Rick Chester para uma reunião e falou: "Eu vou te ajudar. Vamos fazer umas palestras, vamos testar?" E aí o Rick Chester mostrou um outro lado desconhecido do grande público. Aquele cara da oratória, aquele cara que fala sobre empreendedorismo. Então o Uhum. Rick Chester lançou 2 livros, já best-seller. Ele só fala sobre empreendedorismo. O empreendedorismo na veia, aquele cara que está na rua testando, né?
Então, ele hoje tem 1,5 milhão de seguidores, o Rick Chester. Né? Não é mais camelô, né? Virou celebridade, ou seja, é um influenciador digital, mas Aham. com conteúdo. Por que eu estou contando essa história? Porque o Rick Chester estava onde? No mundo digital. Ele estava usando o quê? O smartphone com uma câmera a seu favor, para transmitir conteúdo. E o Rick Chester sempre fala que o livro foi o que mudou a vida dele. Ou seja, o conteúdo do livro. Ele falou, isso aqui é uma capa, mas aqui tem um conteúdo que é o saber. E com esse saber, eu poderia espalhar isso pela internet. Então, aquele vídeo que eu fiz lá da água, e as pessoas acham que aquele é um único vídeo que eu fiz. Eu tive vários outros vídeos falando sobre empreendedorismo, mas aquele da água foi o que mudou minha vida. Porque passou aquele cara lá, aquela celebridade, que viu no Rick Chester a possibilidade de levar uma mensagem para outros empreendedores. Então, o Rick Chester ele dá palestra para grandes empresas, faz comercial e sempre focado no universo do empreendedorismo, do Uhum. empreendedor raiz, aquele que está ali na rua, camelô sofrendo, que está ali lutando para conseguir levar o pão de cada dia para casa, né? Então, esse exemplo do Rick Chester do Rio de Janeiro, né, é o exemplo que eu estou colocando, ilustrando com o meu, o ilustre desconhecido, que pode a qualquer momento também ter um retorno com a minha literatura Uhum. independente. Então, o universo digital lhe proporciona isso. Eu vou dormir hoje anônimo e amanhã eu posso acordar uma Famoso. celebridade. É, famoso. Mas não é isso que me move, porque se eu pensar nisso, eu tenho que ficar famoso, não vou andar, a vida não vai andar. É. Então, eu tenho que caminhar, produzir. Se rolar, rolou. Se não rolar, pelo menos eu fiz o meu. É, você fez o que você gosta, o que você acredita, o que você investe, o que, enfim, é por aí. Eu acho que pelo menos ideal a gente tem que passar, né? Ideal a gente tem que passar. E pelo que você apresentou dos seus livros, o que eu comecei a te acompanhar e a verificar, e o ideal é incrível, maravilhoso, serve de exemplo para muita gente mesmo. Então, assim, primeira iniciativa minha será buscar os livros e ler, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, nessa de um conhece outro, um conhece outro, um conhece outro, eu reencontrei uma amiga que trabalha com mídia digital e meio que também criou uma empresa, meio influencer, tá? Mas ela organiza esse conteúdo, tá? E ela me convidou para estar escrevendo artigos. Então, agora, toda sexta-feira, sai um artigo meu. Eu comecei Olha só a falando de oportunidade. livro, uma semana foi livro, o próximo vai ser de arte, e eu quero muito falar sobre os seus livros e a sua experiência, porque, assim, uma coisa que eu tenho de princípio no que eu escrevo é passar uma lição de vida, entende? Ensinar de alguma forma, olha, eu sou professora 100%, né? Ensinar de alguma forma as pessoas que vão ler, que vão chegar e divulgar aquilo que eu acho importante, tá? Por isso mesmo que eu, de repente, comecei a fazer lives lá. É verdade que a maioria é com amigos que eu gosto, então é maravilhoso poder encontrar desse jeito, que de outro jeito a gente não ia poder se encontrar, né? Mas também é um espaço para divulgar coisas que eu gosto e mais ou menos o que, assim, o seu modelo, exemplo, que vale de lição de vida e, nossa, conversa maravilhosa. Eu tenho que confessar que eu estava muito deprê, mas essas lives, assim, enchem a gente de energia, sabe? Eu tenho que te agradecer muito por ter aceitado, né? Eu tinha visto uma coisa muito legal, né? De várias coisas aí legais, os vídeos que você faz com a sua filha, como você divulga, vídeos curtos, né? Muito rápidos e ali mostrando o livro e tal, muito bacana, né? Aí eu pensei assim, não, preciso conversar com ele, preciso conversar com ele. Só que você tem ainda mais conteúdo, percebe? Conteúdo que eu acho muito importante e está divulgando para o maior número de pessoas, né? Que é por aí mesmo. Vamos nos ajudar a fazer uma rede, porque a situação está difícil. Só o empreendedor, nem que seja um empreendedor de sobrevivência, sabe?
O que eu faço é para viver e eu consigo viver disso, legal. O que eu estou fazendo está ajudando outra a viver, melhor ainda, né? E aí a gente faz aquele jogo dominó, bola de neve, como quiser, mas na verdade um influencia o outro mesmo, né? E quando você menos percebe, chegou longe, muito longe. Jorge, muito obrigada. Um grande prazer te conhecer, grande prazer mesmo, ó, uma lição de vida. E depois a gente, ó, eu vou começar a rascunhar alguma coisa, depois eu te passo até para ver mais detalhes ou informações que eu não soube colocar, mas acho muito importante. Eu acho que tem que divulgar o que é bom mesmo, sabe? Se alguma coisa vai sobreviver, que sobreviva o que vale a pena, né? Porque a gente está numa situação muito triste nesse mundo, fala sério, né? Eu acho que uma dica para você, você disse que é professora, né? Até aqui na live, o conceito de professora aflora. Agora que a gente está vivendo esse boom da internet, eu digo, dos cursos online, né? É, é, eu sou do jornalismo, né? O jornalismo ele não orienta a gente para atividade de ser professor. Se eu fosse ser professor na comunicação, eu teria que fazer mestrado, doutorado, né? Diferente se eu tivesse formação em história ou em literatura, eu poderia lecionar, né? Então, mas nesse universo do empreendedorismo que eu tenho estudado sobre empreendedorismo, para quem tem conteúdo a passar, por exemplo, o professor, né? Ele pode se beneficiar das mídias digitais hoje, no seu exemplo, de você conseguir falar para uma câmera, que não é algo fácil, é Uhum. difícil falar para uma câmera, né? Tanto que eu, no meu universo particular, eu tenho um projeto de vídeo para empreendedores que eu estou começando. E hoje eu fui numa entrevista hoje com uma dentista, que eu vou fazer uns vídeos para ela. E ela falou, Jorge, câmera, eu não consigo falar de frente para a câmera. De jeito nenhum, Jorge, eu corro disso, eu corro disso. Não, sem problemas. Você não precisa ter medo da câmera, porque o conteúdo que você vai me passar é o seu conhecimento. Eu apenas vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder em frente à câmera. E eu vou fazer essa edição. Então fique tranquila. E aí, no seu universo do seu conhecimento, você pode aproveitar o seu conhecimento como empreendedora, ou seja, através do infoproduto. Você quiser Uhum. levar a sua mensagem para outras pessoas e você ter renda através disso. Então, isso é possível para quem tem o conhecimento e consegue estruturar esse conhecimento e passar para outras pessoas e ter o retorno, que é não somente o retorno financeiro, mas ajudar outras pessoas através do seu conhecimento. Isso que eu estou te passando é a influência que eu estou tendo do empreendedorismo digital Hum. através da produção de conteúdo de um cara chamado Érico Rocha. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Não ouvi, não. Tá, o Érico Rocha é um mundo paralelo. Mundo paralelo por quê? Porque é um outro mundo que ele apresenta para quem quer ser um empreendedor no universo digital. Hum. Tá? Então, só para fechar, entre os alunos dele, tem um cara que é um aluno dele que é professor de inglês e que fatura em torno de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais por ano, com os cursos dele de inglês pela internet, né? Então, qual era a dor dele? Como professor de inglês no mundo físico, no mundo offline, que os cursos não aceitavam o método dele de ensino. Hum. Achavam, não, você é maluco de ensinar desse jeito. E na internet ele pôde ensinar desse jeito. E ele ajuda muitos alunos pela internet a ter fluência em inglês, com investimento de baixo custo, né? E de forma idônea, né? E aí o Érico Rocha é o cara que treina quem quer hoje ser um empreendedor no universo digital. Uhum. Se você tem um conhecimento que pode ser espalhado e esse conhecimento pode ajudar outras pessoas, esse é o momento. A gente está vivendo esse momento agora com a pandemia, as pessoas mais isoladas em casa em busca de conhecimento e poucas pessoas têm o que você tem. Conseguir falar para uma câmera, porque é difícil você encarar uma câmera, é muito difícil você encarar uma câmera, né? Porque embora pareça que seja um objeto pequenininho, você olhando para aquele objeto, mas existe um mar de pessoas que estão te olhando. Então, é muito complicado. Então, essa dica que eu estou te passando, como empreendedor, né? E você falou de ser professora, você tem um conhecimento. Então, se você puder dar uma atenção
nesse universo digital, de transpor o que você tem de conhecimento, olhar com carinho para esse outro lado, né? E aí você podendo dar uma pesquisada lá no Érico Rocha e você vê o depoimento de pessoas que chegaram lá de empreendedoras, o que elas eram antes e o que se tornaram depois de fazer o curso do Érico Rocha para atingir outras pessoas e levar o conhecimento para outras pessoas, né, e transformar a vida dessas outras pessoas através da internet e trabalhando de casa, sem ter que ir para a rua, encarar a rua, né? Então, para fechar, é a dica que eu estou te dando, fugindo um pouco do universo da literatura, mas também tem a ver com empreendedorismo, né? Como eu te falei, escritor empreendedor, então eu não posso deixar de compartilhar isso com você quando você falou professora. Existe um caminho possível para o professor nesse sentido, né? De você levar o conhecimento para o outro, curar o outro, ou seja, todas as pessoas têm uma dor. Ou seja, tem a pessoa que tem a dor do português, ela precisa aprimorar o português. Tem a dor do inglês, do francês, do espanhol. Todo mundo tem uma dor. E o professor, de alguma forma, ele ajuda a curar essa dor do outro. Né? Ou seja, então o professor ele tem muito esse papel. Eu, no jornalismo, o meu papel de curar a dor do outro é através da informação, através do conhecimento, né? De levar o conhecimento para o outro, né? Em tempos de fake news. Exatamente. Nossa, essa história de fake news é muito absurdo. Mais uma necessidade da gente que está aí sabendo passar informação, passar conteúdo, né, para ajudar as pessoas a aprenderem, a saberem separar, entende? Porque eu acho que a coisa é exatamente aí. Maravilha, tem espaço para todo mundo, ótimo. Então, tenha senso crítico. O que é realmente bom? Em que sentido é realmente bom? Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que usar os meios que estão aí para passar, entende? Isso, é o jeito, sabe? Que a escola, de repente, virou ou é internet ou é nada, né? Enfim, tá triste, tá bem triste, bem triste. Tá bem complicado, tá bem complicado. Tá bem complicado, bem complicado. Jorge, sério, uma lição de vida em todos os sentidos, tá? Vou fazer isso, vou escrever o tal artigo que eu tenho. Depois até te passo, caso você tenha curiosidade, para ver em que pontos que eu tô tocando lá, tá? E, assim, acho muito importante passar tanto os livros, tá? Que são incríveis. O seu processo de escrita é sensacional, tá? Que você contou aí da experiência, eu achei assim, nossa, eles têm que pensar nisso, que legal, uma troca, tal, sensacional. Essa sua disposição de sair divulgando, vendendo livro, sabe? Meio que propaganda boca a boca e falando com as pessoas. Nossa, sensacional. Ó, a última pergunta que eu tenho, que agora, assim, isso já tinha passado na minha cabeça e com a pandemia, como é que tá? Você tem ido para a livraria leitura de máscara? Ou isso é só para fazer um ou outro vídeo porque tá muito difícil ter gente na rua? Como é que tá a coisa? O impacto foi muito grande da pandemia. Esse ano eu fiz 3 visitas, né? E o retorno não foi muito bacana em termos de vendas. Por quê? Porque os leitores, eles desapareceram da livraria. Desapareceram. Foi uma queda muito grande, porque nesse período que eu fui, o Rio de Janeiro teve lá um lockdown, entre aspas, né? Então, o shopping teve um horário para fechar, para abrir e fechar, muito restrito, e as pessoas simplesmente desapareceram, né? E aí houve uma flexibilização agora, recentemente, só que a prefeitura está voltando atrás, quer voltar a fechar tudo de novo, algumas lojas, né? Colocar só o delivery, e aí eu fiquei aí em stand-by, só analisando como é que está o comportamento. E a leitura inaugurou uma outra agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro. Acho que é a leitura de número 92, né? E vai inaugurar mais pelo Brasil. Acho que inaugurou uma agora recentemente no Sul. Eles chegaram ao Sul. Essa que eles inauguraram na semana passada num shopping gigantesco que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu vi os vídeos, uma loja muito grande, ampla, né? Uma região
até então que eu não tinha acesso aos leitores. Então, é uma região que eu vou estar no meu radar para ir lá poder fazer parceria com eles, né? Mas ainda estou muito com o pé atrás de ir na livraria por conta da Covid, É, né? é, é, Porque é. o contato mesmo com máscara, eu tenho que me aproximar do leitor, convencer o leitor a levar meu trabalho. Uhum, Então, a pandemia é. ela realmente atrapalhou a vida do autor independente, Uhum. né? Não só do autor independente, todos os autores. Houve uma queda brutal no consumo de livros nas livrarias, Ah, né? sim, O nas Giratório. livrarias houve, nas livrarias houve. Eu mesma, nossa, adorava entrar numa livraria, já faz mais de ano, entende? Mas eu nunca comprei tanto livro pela internet, sabe? A internet está bombando, né? Então é assim que a gente tem trocado leitura, informação e tal. Então, de repente, a livraria ficou a internet. Eu lamento pelos pequenos comerciantes, tá? Se bem que eu vi uma alternativa que eu achei fantástica aqui. Bom, eu estou em Campinas, interior de São Paulo, tá? E aqui teve momentos em que fechou quase tudo, mal as pessoas circulavam. Então, até para ir para a padaria, a gente não sai mais. O que o padeiro resolveu fazer? Ele pega uma cestinha, bota na moto, sai anda rodando pela rua, buzinando, aí as pessoas sinalizam, descem, compram, volta para casa. Então, ele continua vendendo, só que ele teve que achar uma outra forma, entende? E O eu acho que empreendedor todos criativo. vão ter que achar uma outra forma. Eu acho Sim, que sim. ou é isso ou é nada, né? Então vamos achar outra forma. E É aí na por tua aí. cidade, se eu não me engano, tem leitura aí, não tem livraria leitura aí, em Campinas? Eu não lembro. Eu lembro de ter visto a do Rio de Janeiro. Acho que no Shopping Barra. Acho, tá? Mas eu lembro de ter visto a livraria leitura. Mas a livraria leitura aqui, se tiver, eu acho que tem uma ou tinha, no Shopping Dom Pedro aqui. Só que até o shopping ficou fechado. E eu não sei se as pessoas voltaram a andar em shopping center, tá? Não sei. Não sei Aqui no Rio porque de Janeiro, o shopping. eu mesma não saio. Assim, tem um grande shopping center que tem um poupa-tempo, então esse funciona justamente por causa do poupa-tempo. Você precisa tirar documento, é rápido, sabe? Você agenda, vai lá, tira, e aí no caminho, se você vê alguma outra coisa que interessante ou que esteja aberta, tal, você passa e compra. Mas é nessa base, percebe? É porque você tem que tirar documento, porque sem documento nada funciona também, né? Então, Aqui no assim, Rio de Janeiro, a gente não chegou nesse nível não de fechar tudo 100%. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma... É, é até curioso, assim, o Rio de Janeiro ele é típico das outras regiões do Brasil, que aqui a gente tem um comércio que em algumas áreas ele é oprimido por grupos paramilitares, as chamadas milícias, tá, né? Isso, tá. esses personagens do Rio de Janeiro não se espalharam pelo restante do Brasil. Tem que torcer para que não se espalhem. Tomara, tomara, que é isso, sabe? Porque aqui o comércio não fechou 100%. Por que não fechou 100%? Porque ele tem que pagar as taxas para esses grupos. Então ele não fechou 100% por conta disso. Nossa. Eu estou falando isso numa live, todo mundo está vendo, mas eu não estou citando nomes, então é o que eu estou falando que tem nos jornais que está sendo divulgado. Eu quero divulgar Não, nos não, jornais. olha, de certa forma, todo mundo sabe, ou se não sabe, é porque tá cego, ou botou um tampão nos olhos, sabe? Enfim. Eu também nem vou falar muito, porque eu tenho um É, ranço dessa entendi. despresidência, percebe? Já tenho um ranço, me dá urticária. Então, assim, até sei de onde vêm as milícias e etc., mas é triste Nesse isso, livro, porque. República, o do Esquadrão da Morte, a República das Milícias, fala disso, dessa construção da história desses grupos, Uhum. né, que surgiram lá nos porões da ditadura. Então, esse livro conta essa história de como que surgiu, ele vai contando essa narrativa, né?
desse universo paramilitar. Então, aqui do Rio de Janeiro, praticamente tudo ficou aberto. Quando o prefeito decretou fechar tudo, foi o quê? Uma semana. Depois liberou geral. Né? Então, não está muito essa coisa de lockdown que você viu em Campinas. Aqui do Rio de Janeiro não teve, não. Não teve. Né? Nossa. E as festas clandestinas e as pessoas estão morrendo. Pois Estão é, morrendo. pois é. Estão morrendo. Não, não confio, né? Estão morrendo. Então, precisou morrer agora mais uma celebridade, o Paulo Gustavo, para mostrar que a Covid não está de brincadeira. Não, não tá mesmo. Olha, Mas muita gente sério, e esse papo também é outro que me deixa muito arrasada, tá? Porque assim, eu até publiquei, eu estou de luto, tá? Porque o meu pai morreu de Covid. Então, depois disso, eu tô com ranço de tudo quanto é prefeito, governador, político e, sabe? E acho que a população tem que fazer um levante porque, sabe? Estão querendo ver que a gente morra, não é possível. Isso Então, aí. não é possível. Em algum momento a coisa tem que melhorar. Não é possível, sabe? Tá intolerável. Não dá mais para aguentar. Eu já perdi a esperança com o universo político. Né? Eu vou votar porque a gente é obrigado a votar. Mas eu anulo meu voto porque, infelizmente, não dá para acreditar em nenhum deles. É. Né? Então, desde criança que eu vejo a mesma coisa, mesma promessa que vai melhorar, vai melhorar. Eu tenho 45 anos. E em 4 décadas eu não vi a melhora que tanto eles prometem. Né? Só melhora para o bolso deles. Para o bolso da população, não tem melhora. Né? Então, eu sou um frequentador assíduo de supermercado. Eu tenho a família, eu tenho que ir para o mercado. Né? Então, para evitar que minha esposa se exponha, eu tenho que ir para o mercado. E as coisas estão aumentando. Uhum. Estão Então, aumentando. então, E o salário não acompanha esse aumento. sim, Está aumentando. sim. E aí você tenta equilibrar o orçamento, você sai da carne que está cara, vai para o ovo aumenta. Nossa, Vai para o frango, aumenta. Aí o botijão de gás, porque aqui na região não é o gás encanado, aumenta, porque a Petrobras vai e manda aumentar. E aí a gente vai pagando a conta, vai pagando a conta, vai pagando a conta, vai pagando a conta. Então, não dá para acreditar em político. Complicado, não dá. Não você é ser sabe de uma pessimista. coisa? Sabe o que realmente me deixa com um grande ponto de interrogação? A população é a maioria. Eles deviam ter Mas parece que está medo da conformado. gente, Mas entende? parece que está conformada a população. Parece que está conformada. Né? Não toma atitude. E eu vejo muito que quem toma atitude é quando sofre na própria carne. Porque se acontece com o vizinho, não vou correr atrás, mas se acontece comigo, eu corro atrás. Então, não deveria ser assim. Né? Então, o exemplo do povo norte-americano, né? Vai para a rua brigar por justiça. Né? O brasileiro é muito passivo. Quando ele vai para a rua, em 2013, que ele foi para a rua, né, por causa da passagem que aumentou, foi para a rua aquela quebradeira, o que resolveu? Só teve quebradeira por causa da passagem ter aumentado, mas aquilo ali ficou marcado na história de manifestações. Mas não houve um resultado prático para a população. Não houve. Foi um pequeno grupo de barderneiros que foi para a rua quebrar. Eu me lembro como se fosse hoje, na época eu estava trabalhando no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e eu fiquei impossibilitado de vir para casa cedo, por quê? Porque a rua estava fechada, porque os baderneiros tinham fechado a rua, aquele quebra-quebra. E aí, na época, foram chamados de black blocs, né? Esse nome, que é black blocs. Cadê os black blocs? Então, é muito complicado esse universo do brasileiro, né? Que ao mesmo tempo fala que está lutando por justiça, mas ao mesmo tempo ele é passivo. Né? E agora a pandemia da Covid está aí matando. E não escolhe classe social, não. Está matando de todas as classes. É. Ela não escolhe. Não adianta ter dinheiro do melhor hospital. Não adianta, ela vai levar. Quem ela tiver que levar, ela vai levar. Nesse cenário que a gente está vivendo,
Não tem o rico, porque o cara é rico, vai para o hospital melhor. Não adianta. Se tiver que partir, ele vai partir. Vai partir. E a Covid está mostrando isso, né? Então, espero que a gente saindo desse universo da Covid, que, que o povo tenha um pouco mais de consciência, né? Mas quando se fala em povo, aquele povo um pouco mais instruído, né? Porque o povo que não é tão instruído, infelizmente, esse acaba por questão da fome, né? Para matar a fome, ele acaba tendo que se vender às vezes para matar a fome, né? Então, porque quem está com fome não pode esperar pelo amanhã, né? Então, quem é um pouquinho mais instruído, né, é que tem a condição de brigar, né, por um país melhor, menos individualista, né, ter mais divisão, ter escolas melhores, né, então ser um pouco mais de referência. Então, é muito complicado, mas tomara que melhore, né? A pandemia ela veio não só para mostrar para o Brasil, mas no mundo inteiro, né? Dessa vez é o mundo todo, Uhum, não é questão só de uhum. Brasil. É o mundo todo que está passando pela mesma situação. É, é, Dessa vez é o mundo todo. é. Então, isso 100 anos depois da gripe espanhola, né? Nossa, 100 pois anos é. depois da gripe espanhola. Então, vários vizinhos meus partiram, vários vizinhos aqui morreram. Então, a gente fala, fulano morreu, nem sabia, como que foi isso? Né? Porque a gente está isolado. Eu estou trabalhando de casa, em home office, a empresa me colocou para trabalhar de casa, para proteger o funcionário, né? Mas eu tenho que sair à rua, tenho que ir ao mercado. Uhum, Sair da rua é perigosíssimo, é, é né? sim. Mas a gente tem que encarar a rua, né? Não dá para ficar paralisado, né? Então, essa situação está bastante complicada, mas tomara que melhore, né? Vamos ver, vai melhorar. A vacina já está aí, É, já é um sinal de esperança, né? é A verdade, vacina. é verdade. Então, a gente não pode paralisar, né? A gente está vivo, tem que correr atrás e vencer esses obstáculos, né? É isso Então é aí. isso. É isso aí. Jorge, ó, muito obrigada, tá? Ó, foi um grande prazer, uma lição em todos os sentidos, né? E a gente continua em contato, eu até te passo depois, né? Eu quero muito divulgar isso, porque acho que as experiências que você trouxe são um exemplo que tem que ser levado em consideração, tá? E muito obrigada mesmo. Agradeço por você ter aceitado, tá? Importantíssimo trocar esse tipo de experiência, né? E deixar aí para as outras pessoas aprenderem com isso também, né? É isso que eu Eu que acho. agradeço pela oportunidade, né? Ou seja, a minha primeira live, vamos dizer assim, eu nunca fiz live, né? Ah, Em é? Você nenhum, nunca nenhum- tinha feito? nunca tinha feito live porque as minhas produções são sempre produções de publicar o conteúdo em vídeo. Eu publico muito conteúdo em vídeo porque eu estou muito influenciado pelo vídeo, Hum, né? Pela questão do jornalismo e o vídeo ele ter um poder de atração bem maior do que o texto nesse sentido, né? uhum, Então eu sou um viciado em fazer vídeos, né? Então esses vídeos que eu faço são vídeos muito informais, não são vídeos que eu teria que parar com a minha câmera profissional para gravar, enquadrar, isso gastaria muito tempo. Então é no calor ali da leitura, daquele trecho, eu joguei ali e vamos compartilhar, né? Esses vídeos mais, vamos dizer, profissionais, já é a questão do trabalho que eu estou desenvolvendo com empreendedores, né? E a uhum. questão mesmo do dia a dia da diversão é essa coisa informal de estar com o celular ali na mão na hora e pegar aquele momento e distribuir e ver no que vai dar, né? É, Compartilhar um pouco daquele conhecimento, ou seja, pegar aquele... Porque, assim, é muito difícil para um autor. Eu vejo alguns autores dizendo, não, vou colocar meu conteúdo lá. Não, de graça não pode. Não, vão distribuir. Tem que compartilhar. eu Eu tô, também acho que tem eu que tô... distribuir. Eu acho que é por aí. E no início você distribui mesmo e dá. Daqui a pouco tem mais gente conhecendo. É assim, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Jorge, eu vou ter que desligar, porque assim também tem um tempo. E sem Tem tempo. brincadeira, eu acho que nós ficamos 1 hora e 40 minutos olhando aqui o relógio, tá? Como o Quando tempo você passa rápido, olhar, hein? nossa, que live demorada. Para a primeira, foi sensacional.
Passou rápido, né? Quando o papo é bom, passa rápido, passa rápido. Maravilha, quando o papo Né? é Isso bom, isso é tempo, coisa de carioca, né? Vocês são ótimos de conversar, né? a Olha, gente muito gosta. obrigado. Eu vou desligar antes que desliguem a Tá, gente, tá, tá? tá Tchau, bom. foi um prazer. Felicidades.